Olá, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou com muita saudade de vocês, muita mesmo. Tô doida pra gente voltar a ter o nosso contato presencial, dar beijo em vocês, abraço, a gente matar as saudades e a gente ter as nossas aulas normais como a gente sempre teve, tá? Hoje eu estou aqui para ensinar o que são períodos. O que são períodos em português? Como é dividido os períodos? Então, para a gente poder ter entendimento, a gente vai começar lá do princípio. A gente aprendeu que frase é o enunciado que tem um sentido completo e termina sempre com uma pontuação. É um enunciado e ele tem que ter um sentido completo, ou seja, ele tem que ter tudo escrito que dê entendimento, que dê sentido, que a gente possa entender o que a gente está lendo, né? E essa frase, ela pode ser nominal, que a gente já estudou, quando não tem verbo, só tem nomes, ou verbal, quando se tem verbos. Quando a gente fala em frase nominal, exemplos: ai, que dia lindo, que dor, silêncio, são exemplos de frases nominais. São frases, tem sinais de pontuação no final, porém não tem verbo. É uma frase nominal, ou seja, está dando nome aos seres e a gente está entendendo o que está querendo ser dito. Quando a gente fala frase verbal, é a frase que tem verbo. Por exemplo, fui ao mercado e comprei tudo que estava faltando. É uma frase verbal, possui verbo. Quando a frase é verbal e tem um verbo, tem uma oração. Quando a frase tem mais de dois verbos, são mais de duas orações. A quantidade de oração varia de acordo com a quantidade de verbo que se tem na frase, entendeu? Por exemplo, em uma oração tem que ter verbo. A gente não pode ver uma oração sem verbo. Já a frase pode ser constituída sem verbo, como essas que eu acabei de dar exemplo agora. Já na oração não. Ela obrigatoriamente tem que ter um verbo ou uma locução verbal, como a gente já estudou aí uns tempos atrás, entendeu? Então, qual a diferença de frase e oração? A frase tem entendimento, a gente entende o que está querendo se falar, porém não tem verbo. Já a oração, a gente entende o que está falando, tem o sinal de pontuação também no final da frase, né, na pausa, porém tem que ter verbo ou tem que ter uma locução verbal. A partir da oração, que a gente está ouvindo aqui, a gente já viu também isso, um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações e assim sucessivamente. Porque existem frases que são constituídas por um verbo, porém tem outras que são dois verbos, três verbos, quatro verbos, cinco verbos. Lembrando aqui, só para a gente dar aquela lembrada na memória, verbos são palavras que indicam ações, né, o que está sendo feito, fenômenos da natureza, e estado, ser, estar, é, tá bom? Então vamos lá, já sabemos o que é frase, o que é oração. Agora nós vamos estudar a nossa matéria de hoje, porque para a gente poder aprender o que são períodos, a gente tem que ter o alicerce do que são frases e orações. O período é dividido em dois, simples, quando ele é constituído por um verbo. Fui ao mercado, um verbo, fui, né? Então ele é período simples, composto por um verbo. Fui ao mercado, comprei legumes, verduras e frutas. Período composto. Ele está sendo formado por três verbos, tá bom? Então, essa é para a gente poder, assim, só ler e entender. São regras básicas que a gente tem que aprender em português para a gente poder classificar o que são frases, o que são orações e os períodos que constituem essas orações. Vou passar para vocês uma folhinha com PDF aí, vou mandar no zap para vocês responderem com essa matéria e a gente vai tirando as dúvidas como forem surgindo no zap, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e qualquer coisa eu tô sempre aqui, tá? Beijo!